Olha lá o Sunshine. Olha lá. Caraca, hein, vento? Olha lá. Cadê a formiguinha? Cadê a formiguinha, titia? Você quer saber o que aconteceu aqui nesse vídeo? E mais, você quer saber como criar os seus filhos dessa forma? Eu vou te explicar. A gente nasce sem medo, sem culpa, sem vergonha, sem bloqueio emocional. E apesar da gente ter instintos que vêm geneticamente programados com a gente não tem uma estrutura neurológica e cognitiva formada ainda quando nasce. E a gente não tem um repertório de experiências de vida. Na verdade, essa estrutura neurológica e cognitiva, ela vai ser formada enquanto a gente tem experiências ao longo de toda a infância. E apesar da gente ter sim características individuais que formam a nossa personalidade, grande parte da nossa mentalidade vai ser formada a partir dos aprendizados que a gente adquire com as pessoas com quem a gente convive, principalmente os pais. E como a criança não possui uma estrutura neurocognitiva e nem um repertório de conhecimentos prévios, a forma que ela vai aprender não vai ser através de um raciocínio lógico, mas vai ser através de associações entre estímulo e significado. E a referência que ela busca para poder entender o significado das coisas, das situações, das sensações, das experiências, são os pais, na prática. Você já deve ter assistido aí a cena de uma criança de 1, 2 anos caindo no chão e antes dela rir ou chorar, ela passa alguns segundos em silêncio, tentando entender qual deve ser o próximo passo. Então ela olha para os adultos, principalmente para os pais, para buscar essa referência. Aí a gente então dá aquela risada forçada e fala, opa, pulou! Assim, por exemplo, uma criança também não nasce com medo nem sequer nojo de barata. Mas a partir da forma como nós adultos lidamos com elas, a criança assimila esse significado emocional que é relacionado à barata. Eu já vi fobias nascerem dessa forma. E o pior é que, como esse significado não é racional, não é lógico, a gente não consegue resolvê-lo de uma forma lógica, tentando depois explicar que focinho de porco na tomada. Logo, a maior parte da forma como a gente reage e lida com as coisas que cercam a nossa vida são totalmente heranças culturais. E a gente não sabe nem explicar por quê e nem mudar as nossas reações que são automatizadas. Portanto, a nossa herança cultural não se resume a ideologia, time de futebol, nem somente a crenças mais superficiais. Segundo a pesquisadora Lisa Feldman, na teoria dela Emoções Construídas, nem o que a gente considera emoções primárias são de fato inatas. A própria sensação de dor, por exemplo, pode ser contextualizada de formas diferentes e despertar uma dinâmica emocional diferente para cada pessoa. Bom, mas isso aí vai ser assunto para um outro vídeo, tá? Agora, observando o menino do vídeo e a sua interação com a pessoa que está com ele no colo, a gente pode ter uma pequena ideia de como seus genitores lidam com aquele tipo de situação e como eles lidam com ele naquele tipo de situação. Sabe, eu vejo com muita tristeza como grande maioria dos pais até hoje não fazem ideia do que eles estão fazendo quando eles estão interagindo com seus filhos, ou mesmo quando eles estão próximos a eles. Eu vejo inclusive alguns absurdos na internet, como pais trollando seus filhos, fazendo experimentos psicológicos que são desastrosos com eles, sem se darem conta de que eles estão, na verdade, programando a forma da mente dos seus filhos funcionar. Se você tem ou pretende ter filhos, eu espero que você entenda a profundidade daquele versículo bíblico que diz: ensine o seu filho nos caminhos que ele deve andar, e até quando for velho, ele jamais se desviará deles. Para fechar aqui, cabe uma ressalva, tá? Não pense que criar o seu filho com coragem significa simplesmente ignorar ou reprimir suas emoções, mas significa mostrar uma forma saudável e equilibrada de lidar com as suas sensações, emoções e sentimentos. E antes de querer moldar ou corrigir o seu filho, pense no modelo que você pretende ser. Não se preocupe, porque eu te garanto que as crianças são especialistas em aprender. Apenas foque naquilo que você precisa aprender e eu te garanto que eles vão aprender contigo. Sim, eles querem.